Fala aí, faladores e faladoras. Quer dizer, fala não, agora você vai escutar porque eu vou falar. Quem sou eu na fila do pão para estar falando com você agora? Quem sou eu para dar um curso sobre como falar? Na verdade, antes de falar quem sou eu, porque eu não sei se eu sei direito quem eu sou, mas eu vou te contar um pouquinho de quem eu era. Eu era um cara cheio de ideias, sempre fui assim. Sempre cheio de ideias, sempre pensando em formas diferentes de fazer as coisas, novos caminhos, novos métodos. Alguns chamam isso de criatividade, outros de loucura, outros de não ter nada para fazer, mas enfim, eu sempre estive assim, pensando nas coisas em como podiam ser feitas diferentes. Todo mundo ia para a direita e eu pensava, por que não para a esquerda? E dessa forma, minha mente inquieta buscava um monte de alternativas para as situações que aconteciam e, claro, eu tinha muitas soluções. E meu coração estava transbordando de ideias. Só que eu tinha um problema. Eu tinha muito medo de transmitir as minhas ideias. Não tinha coragem de fazer isso. Eu ficava pensando, não, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu acho que eu não sou tão importante assim como para que as pessoas se importem com o que eu penso. Eu acho que as minhas ideias talvez são legais para mim, mas para os outros não. Então eu ficava com o coração transbordando de ideias, mas não tinha coragem de transmitir, porque eu sabia que transmitir a minha ideia era o caminho para contagiar as pessoas. E eu não poderia contagiar as pessoas se não transmitisse as ideias, mas eu não tinha coragem de fazer isso. Eu tinha medo, tinha vergonha, tinha timidez. Será que estou falando com você e você está sentindo que essa é a situação que você está vivendo agora? Você também é esse tipo de pessoas? Você tem um monte de ideias para transmitir? Você olha na sua volta e você pensa assim: isso poderia ser feito diferente. Eu tenho uma ideia. Eu quero contagiar as pessoas. Como eu gostaria de ter uma varinha mágica para falar assim: tum, todo mundo pense isso que eu estou pensando. Percebam isso que eu estou percebendo. Mas aí você trava na hora de que, para poder contagiar as pessoas com a sua ideia, você vai precisar transmitir a sua ideia. Você vai precisar apresentar a sua ideia para uma, duas, três pessoas ou para um grupo inteiro de pessoas, e aí você trava porque você tem medo, você tem insegurança. Só de pensar começam a tremer suas mãos e você não quer nem pensar como seria a situação de você estar encarando um público e falando para esse público. Bem, eu fiquei assim por um bom tempo, até que um dia aconteceu algo muito legal. Estávamos, pelo menos um ano, preparando-nos para uma viagem. Isso foi no ano 1999. Sim, eu tenho uma boa idade já. E naquela época, estávamos preparando um grupo de jovens da Argentina para visitar uma reunião espiritual chamada Conferência Geral no Brasil, em Sumaré. No ano 1999, a gente rentou um ônibus, lotamos o ônibus de jovens e fizemos essa viagem. Só que um ano antes começou os preparativos, vendendo pão, vendendo livro, enfim, fazendo muito sacrifício para juntar o dinheiro para essa viagem. Então, foi uma expectativa muito grande, finalmente chegou o dia e eu me lembro de estar sentado nesse ônibus e pensando assim: uau, eu consegui! Tipo, foi um ano inteiro de luta, sacrifício, de sonhar todos os dias, acordar com esse dia, deitar com esse dia e finalmente, perdão, e finalmente estou aqui, eu consegui. E para mim isso era muito legal. Eu estava andando no ônibus e foi uma viagem grande, né? De Buenos Aires até São Paulo, foi uma viagem grande. E aí então, primeira noite de viagem, o dia amanheceu e tinha um microfone no ônibus e o guia, o diretor da viagem, enfim, ele usava esse microfone para dar pequenos anúncios, tipo: pessoal, vamos parar aqui por meia hora, não se dispersem, coisa assim, né? Aí eu fiquei pensando nesse microfone a noite toda, ou pelo menos na parte que estava acordado. E eu fiquei pensando no microfone, e o microfone ficou pensando em mim, eu acho também. E aí quando eu acordei, eu pensei assim: eu tenho que falar, eu quero transmitir uma ideia para as pessoas, eu quero contagiar as pessoas. Eu estava com o coração transbordando. Então, a minha timidez, o meu medo de fracasso, tudo isso não conseguiu vencer o meu entusiasmo. O meu entusiasmo foi maior. Aí eu fui lá, meio que automaticamente, sem pensar, eu peguei o microfone e falei: olá pessoal, bom dia. E essas foram as primeiras palavras de uma vida de discurso. Aí eu peguei o microfone e comecei a contar para eles: olha, eu acho que seria legal eu compartilhar com vocês aquilo que eu vivi para estar aqui. E eu comecei a contar para eles o que eu passei vendendo pão, fazendo isso, fazendo aquilo, toda a minha experiência para chegar nesse momento. Falei para eles que estava sendo o melhor dia da minha vida. Falei para eles que
que estava muito legal isso que estava acontecendo, era um sonho. Falei para eles que tínhamos que agradecer a Deus, que a gente abrisse a cortina da janela do ônibus, olhasse para fora e percebesse o sol que já tinha saído e agradecesse a Deus, porque a vida é cheia de oportunidades e a gente pode alcançar os nossos sonhos. Eu falei isso, acho que em 4 ou 5 minutos, foi algo rápido. E quando terminei, as pessoas, uau, impressionante qual foi a reação das pessoas. E eu estava tremendo, a minha voz tremia, a minha mão tremia, minhas pernas tremiam, tudo. Mas quando terminei de falar, eu me senti bem. E aí então eu falei assim, olha, eu acredito que igual a minha história, tem outras histórias também. Quem quer compartilhar? E aí, nossa, foi muito legal. Aí veio um, depois outro, todo mundo começou a compartilhar ideias, a gente deu muita risada, a gente chorou, se emocionou. Foi muito legal, foi um momento legal. E esse dia eu pensei, uau, eu tinha algo que estava explodindo no meu peito e eu achava que era algo só meu, eu achava que ninguém se interessaria com isso. Mas eu descobri que na verdade todos estavam passando pela mesma circunstância, só precisava de alguém que acendesse uma faísca. Alguém que acendesse uma faísca, puf, e fizesse um fogo. E essa pessoa fui eu. E a partir desse dia eu comecei a pensar muito mais nisso. No ano seguinte, não passou muito tempo, alguns meses depois, no ano seguinte houve um curso missionário e eu fui escolhido como orador da turma desse curso. Isso foi em Buenos Aires. E aí eu fui fazer a minha apresentação, falando sobre a convivência que a gente teve durante esses 2 meses de curso e falando sobre o futuro. Enfim, fiz uma apresentação bem legal. E, gente, e enquanto eu estava apresentando, eu falei assim, isso é o que eu quero fazer pelo restante da minha vida. Sabe, um apresentador de ideias, um falador de Jesus, um falador de ideias, é alguém como se fosse o regente de uma orquestra. Você está com a batuta na sua mão e você vai guiando o pensamento e as emoções das pessoas. É impressionante. A oratória é a rainha das artes. Porque todo movimento, toda revolução, toda mudança nesse mundo começou com um discurso. O discurso é algo extremamente poderoso. E o discursante, ou o falador, é alguém que pode usar isso com um poder impressionante. Então, o diretor mexe a batuta, faz assim e todo mundo faz assim. E eu achei interessante porque eu me emocionava e as pessoas se emocionavam. Eu ria, falava algo engraçado e as pessoas riam. E eu achei isso incrível. E eu pensei assim, agora sim, agora eu posso contagiar o mundo com as ideias que eu tenho, porque as pessoas me escutam e eu consigo me expressar dessa forma. Sabe, falar, ser um falador, uma faladora, significa que você pode colocar um monte de pessoas num local para elas te ouvirem. Não importa se são um monte ou são pouquinhas, pode ser que esteja falando com 2 pessoas, ou com 50 ou com 1000. O fato é que essas pessoas entram numa sala e essas pessoas estão pensando em coisas extremamente diferentes. Alguém está pensando no pão que deixou em casa porque está com fome, alguém está pensando nas contas que tem para pagar, ou seja, vamos supor uma audiência de 50 pessoas, são 50 mentes pensando coisas diferentes. E todas essas 50 mentes entram numa mesma sala e você começa a falar. Mas aí, quando você começa a falar, você começa a contagiar as pessoas com as ideias que você tem, com as ideias que no seu coração estão ardendo. Pouco a pouco você vai alinhando as mentes. Com a sua batuta, você vai dirigindo a orquestra e as mentes vão se alinhando até seguir todas no mesmo caminho. Daqui a pouco você tem todo mundo rindo ao mesmo tempo. Daqui a pouco você vê todo mundo chorando ao mesmo tempo. Daqui a pouco você vê todo mundo se alinhando ao mesmo tempo. 50 mentes sentaram totalmente desconexas. Cada um pensando em uma coisa e de repente estão todos seguindo a sua linha de raciocínio. Todas sendo contagiadas e tocadas pela sua linha de raciocínio. E então, quando termina a sua apresentação, você não tem mais 50 mentes. Você tem uma mente formada por uma comunidade de um monte de mentes sentindo, sonhando, pulsando no seu ritmo. Uau! Isso é incrível! Esse mundo precisa demais de pessoas que estejam dispostas a falar, que estejam dispostas a transmitir ideias. E tudo de bom que já aconteceu nesse mundo começou com discursos. Tudo de ruim também. Tudo isso começou com um discurso. Por isso, antes de continuar nesse curso, eu quero te fazer uma pergunta. O que é que faz arder o teu coração? Qual é o seu motivo para falar? Porque se você não tem ainda um motivo para falar, quero te fazer o seguinte pedido. Por favor,
não termine esse curso agora. Não continue, não passe para a próxima lição se você não tiver um motivo para falar. Sabe por quê? Porque o objetivo desse curso não é te dar um motivo para falar. Eu estou começando esse curso ciente de que você já tem um motivo para falar, já tem algo que está dentro no seu coração, e eu quero apenas te dar ferramentas para te facilitar o processo de transmitir isso que está ardendo no seu coração, certo? Então, se você não tem algo que arde no seu coração, eu te sugiro fortemente que você não passe para o próximo curso. Você dê uma pausa aqui para a próxima lição. Dá uma pausa aqui e deixa passar o tempo até você achar um motivo. Pode ser semanas, meses ou até pode ser anos. Mas uma das piores coisas que você pode fazer para este mundo é você falar sem ter um motivo. E tá cheio de gente assim. Tá cheio de faladores e faladoras sem motivo. Talvez o único motivo que tem é aparecer ou mostrar que sabe falar bonito. Sabe, essas pessoas estão fazendo um desserviço para a sociedade. E eu não gostaria que você fosse uma dessas pessoas. Eu não gostaria que você depois começasse a falar e falasse: eu fiz um curso com Gabriel e agora estou falando. Não. Faz esse curso se você tiver um motivo para falar. O que arde no teu coração? Qual é o teu motivo? Alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas? Algo que você está percebendo e você gostaria de gritar para os quatro cantos? Existe algo que você tem certeza que se as pessoas soubessem, as pessoas vão se beneficiar, a vida das pessoas vai ser melhor? Então, se você tiver esse motivo, vamos em frente. Se você não tiver esse motivo, não dá, certo? Porque eu não estou aqui para te dar um motivo. E você sabe bem que o objetivo desse curso é preparar faladores de Jesus. Essas técnicas que eu vou te passar aqui servem para qualquer tipo de fala, de falatória, certo? Você pode falar sobre a importância da limpeza das praias, enfim, fala sobre o que você quiser. As técnicas vão te servir para o que você quiser, mas eu acredito que se existe algo que impacta demais a nossa vida e clama por ser transmitido para outras pessoas, é o amor de Jesus. Por isso, eu vou focar esse curso para os faladores de Jesus. Se você sente Jesus ardendo no teu coração e você gostaria de transmitir isso para outras pessoas, você está no lugar certo. Eu vou te dar as ferramentas para você transmitir essas ideias. Se você é esse tipo de pessoa que se sente com medo, se você está carregado de temores e prejuízos, inclusive se julga a si mesmo: minha voz não é legal, mas quando eu falo eu troco as ideias, eu falo muito rápido, eu falo muito lento, ou eu não consigo nem imaginar como seria ser rejeitado pelas outras pessoas. Se você tem todas essas ideias, não se preocupe, você está no lugar certo. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar para passar por todo esse processo e finalmente chegar no momento em que você possa transmitir essa ideia que arde no seu peito de forma efetiva, para que você, ao transmitir essa ideia, as pessoas sejam contagiadas e levadas a pensar e a fazer o mesmo que você está com esse ardor no seu coração. Tá bom, pessoal? Que legal que você assistiu essa aula. Continue acompanhando o nosso conteúdo. Vamos para a próxima. O que arde no seu coração? Vamos lá, eu quero saber o que arde no seu coração. Você já tem um motivo? E olha, tome cuidado porque às vezes a gente pensa assim: não, eu não tenho nada para transmitir. Mas às vezes você está respondendo sendo guiado pelo seu medo. Você não tem nada para transmitir porque tem medo de transmitir. Mas eu tenho certeza que você tem alguma coisa para transmitir. E olha só, qualquer pessoa pode ser um falador ou uma faladora, inclusive profissional. Você tem a capacidade de ser alguém que pode expressar suas ideias perfeitamente numa palestra perante 3, 50 ou 1000 pessoas. Você consegue fazer isso. Isso não é um dom que apenas pouquíssimas pessoas recebem. Isso não é uma capacidade especial de apenas uma minoria. Todos podem fazer isso. Então a pergunta é: tem alguma coisa ardendo no seu coração? Pronto, você tem a matéria-prima, o mais importante para ser um grande palestrante, uma grande palestrante. Como fazer isso? Não se preocupe, eu vou te ajudar. Eu vou te guiar nas próximas lições.